Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes Araújo chegando com mais um estudo e será sobre Deus não principiou a criação antes de ver o fim, porque a Bíblia é alfa e ômega, princípio e fim. Ele já sabia que o homem iria pecar. O plano da salvação já estava escrito. Ele avisou sobre a árvore do bem e do mal. Poderia evitar a queda, mas criou o homem com livre-arbítrio. Jesus precisava entrar no mundo físico e cumprir as Escrituras. A ciência não tem uma explicação como Deus, pelo Espírito Santo, fez Jesus ser concebido no ventre de Maria. A ciência pesquisa o natural. A encarnação pertence ao sobrenatural, como está em Hebreus capítulo 10, versículos 5 e 7. Por isso, entrando no mundo, diz: sacrifício e oferta quiseste, mas corpo me preparaste. Então disse: eis aqui venho, no princípio do livro está escrito de mim, para fazer, ó Deus, a tua vontade. Então disse: eis aqui venho, no rolo do livro de mim está escrito. Na revelação do Espírito Santo, fazer uma oração. Meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo pela vida, pelo momento, pela oportunidade, pela graça recebida, Senhor, deste estudo revelado pelo Espírito Santo. Senhor, eu creio que os meus irmãos e amigos terão, Senhor, o conhecimento de uma área tão importante, Senhor, para o conhecimento. Assim, ora em nome do Senhor Jesus. O tema será: Jesus deu a vida para revelar outra vida. Esse estudo terá um pouco de teor filosófico, mas será rico em ensinamentos para todos nós. Quero ler aqui em João capítulo 10, versículo 17 e 18. Por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém a toma de mim, mas em mim, eu de mim mesmo a dou. Tenho poder para dá-la e poder para tornar a tomá-la. Este mandamento recebi de meu Pai. Veja então que o Senhor Jesus, pelo seu amor infinito, tinha uma decisão a tomar. E a decisão que ele tomou foi dar a vida por nossos pecados. Uma introdução. Deus revelou no Velho Testamento os antítipos. O que são antítipos? Personagens com tipos do Messias. Um exemplo como Moisés, como Isaac, como José. Isso no Velho Testamento. Temos outros exemplos aí, como também no Novo Testamento. Ele se apresentou como homem, com o nome de Jesus para Israel e toda a humanidade. Deixou a eternidade para cumprir o que estava escrito nos livros sagrados. Mesmo sabendo que iria ser rejeitado, sofrer, foi sacrificado como cordeiro sem defeito, porque no Velho Testamento, o símbolo dos antítipos, Jesus também foi como um cordeiro que não podia ter mancha e sem defeito, e crucificado como homem perfeito, sem pecado, senão não seria aceito o sacrifício. Em João capítulo 1, versículo 29, no dia seguinte, João Batista, viu a Jesus que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então está aí um símbolo do Cordeiro. Mateus 1, 21, 23, e dará à luz um filho e chamarás o seu nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor, pelo profeta, que foi o profeta Isaías, capítulo 7, que diz: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco.
explicação. Uma explicação aí, você não pode ficar sem um conhecimento da explicação do versículo. Jesus, nome dado por Deus, é o que ele faz, que é a salvação. Significa sua identidade histórica, fala da obra de Cristo. Agora, Emanuel é um título profético, não um nome civil. Revela a verdade sobre ele, que é Deus conosco. Seu nome eterno não consta na Bíblia. Há vários títulos no Velho Testamento. Como já disse para vocês aí, em Isaías capítulo 1, versículo 9, reforçando, e chamará o seu nome maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Então veja que essa forma de instrução é trazida para um reforço de conhecimento. Ou seja, são títulos de nomes que foram dados em vida, mas no Novo Testamento está escrito que, nos títulos, Jesus, Filho de Deus, Filho do Homem, Cordeiro de Deus, a palavra verbo, que é a palavra verbo logo no capítulo 1 de João, e o verbo se fez carne, e também Senhor, que significa Kyrios, não é Kairos, Kairos é tempo. E também Alfa e Ômega, Rei dos Reis, mas não há um nome assim definido do Senhor Jesus, como o anjo Gabriel, Miguel, outros falam Uriel, outros falam Rafael, mas o nome do Senhor Jesus na eternidade não é Emanuel. Ainda nenhuma explicação eu já vi, existe aí algumas suposições, mas não há um nome definido, ok? Já estamos chegando no final, mas antes disso, deixa eu fazer uma conclusão para todos. O Senhor Jesus esvaziou-se sua divindade para se tornar homem. Fez-se pecador por nós, para ser o caminho da nossa salvação, como diz lá também em João capítulo 14, 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai se não for por mim. Já em Filipenses 2,7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhantes aos homens. Veja que amor, como diz lá em João capítulo 3, versículo 16, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Aqui existe um significado. Jesus não foi obrigado ou forçado. Ele também correspondeu com o amor de Deus, que Pai, Filho e Espírito Santo. Há uma confusão aí que não se tem a palavra trindade, mas há uma confusão de alguns teólogos que não aceitam. Mas o Pai está no Filho, o Filho está no Pai, e o Espírito Santo faz essa complementação de três pessoas em um. O Pai planejou, o Filho criou, o Espírito Santo deu vida. Mas é um estudo aí para uma outra ocasião também. Mas, dentro do assunto aqui que eu estava falando com vocês, sobre a conclusão, todos que nascem e são sob efeito do pecado, não havia ninguém que pudesse pagar o preço da salvação. Não há, porque em Romanos 3, 9, 10, ou Romano 10, 23, como está escrito, não há um justo nenhum sequer, porque todos pecaram destituídos estão da glória de Deus. Não há um justo, não havia um justo. Irmãos, eu não quero aqui defender ou criticar nenhuma forma de denominação. Mas padre, pastor, papa,
presbítero, bispo, apóstolo, não salva ninguém. Moisés, José no Egito como antítipo, né, do Senhor Jesus, e também Noé como salvação, não salva ninguém. Não há um ser humano que possa salvar. Nem Maria tem esse título de salvadora. Eu vou explicar já já sobre isso aí. Todos que nascem estão sob o efeito do pecado, recapitulando, não havia ninguém que pudesse pagar o preço da salvação. Como disse aqui, está em Romanos 10, 23, não há um justo sequer, todos pecaram. Em Colossenses 2,14, havendo riscado a cédula que era contrária a nós, uma dívida, uma duplicata contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e tirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Maria não foi escolhida por Deus. Ou seja, Maria foi escolhida por Deus porque era uma virgem. E a respeito, e foi agraciada, não é a fonte da graça. Vou explicar. Maria foi agraciada, Deus a escolheu para gerar o Salvador. Não foi favorecida para ser a salvação. Senão tudo que foi escrito na Bíblia sobre o Senhor Jesus iria em vão. Não é mesmo? Em Salmo 40, versículo 7, nos diz: então disse, eis aqui venho no rolo do livro, de mim está escrito. E tem o versículo que fala, tira o primeiro para estabelecer o segundo, que eram os sacrifícios que se fazia antes no Velho Testamento, e o segundo, o Novo Testamento, que foi o sacrifício do Senhor Jesus. Amém, irmãos? Deu para entender algo sobre esse tema que o Espírito Santo aqui nos clareou sobre este assunto? Jesus deu a vida para revelar outra vida. Ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Ok? E Ele deixou a sua glória por minha causa, pela sua causa e por todos, desde o princípio de Adão e Eva, porque Ele levou cativo o cativeiro, não havia, na época a salvação não era pela graça, salvação era num conhecimento de inocência e depois passou para a consciência, então não havia salvação. Salvação está ocorrendo agora. Nem Israel, nem lei, nem profetas, ok? Vamos orar, vou orar para que o Senhor dê sabedoria e entendimento para que você possa, porque às vezes há coisas que dão um nó na mente sobre os assuntos, mas eu creio que o Espírito Santo irá ajudar a todos como me ajudou a escrever e passar para vocês, amém? Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, te louvo pela vida, Senhor, por este momento que me concede, Senhor, para transmitir aos meus irmãos a tua santa palavra. Eu rogo, Senhor, que todos os meus irmãos possam entender, e amigos que vão estar acompanhando possam entender, e aqueles, meu Senhor, que poderão compartilhar para alcançarmos mais vidas que estão desorientadas na tua palavra. Assim oro, Pai, agradecendo em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe e até o próximo estudo, assim Deus nos permitindo.